Como vimos anteriormente, o sistema nervoso e a inteligência sofreram um grande processo evolutivo para se tornar o que é hoje em humanos. Em invertebrado, por exemplo, vimos que ocorreu o processo de cefalização, isto é, um processo de acúmulo de células nervosas, os neurônios, em um órgão centralizado, o cérebro. Já em vertebrado, vimos que ocorreu uma especialização de partes do cérebro para realizarem determinadas funções. E esse avanço, ele permitiu que construíssemos todas as tecnologias que temos ao nosso redor. O computador, por exemplo, que imita essa especialização do cérebro, tendo partes para determinadas funções. O cérebro, por exemplo, tem a função de memória em algumas partes específicas, o hipocampo ou a amígdala, que no computador é realizado pelo disco rígido. Isso ocorre também na integração de partes, onde no cérebro é realizado pelo tálamo e nas máquinas é realizado pela placa-mãe. A forma que a informação viaja nos dois sistemas também é bem semelhante. Na inteligência natural, existem neurônios que se comunicam por sinapses, carregando essa informação, enquanto computadores seguem uma ordem lógica de comandos programados. Pense em um jogo, por exemplo, onde ao apertar um botão, o personagem pula. Isso mostra que programar funções simples é um processo relativamente fácil. Entretanto, imitar toda a complexidade do cérebro é extremamente difícil, sendo um limitante em desenvolver robôs ou inteligências artificiais com capacidades mais complexas. Outro processo natural foi utilizado para superar essa limitação: a aprendizagem. Bem, a grosso modo, aprendemos recebendo estímulos, informações, percebendo-as e aperfeiçoando com a prática. Por exemplo, quando vamos aprender a tocar um instrumento, uma guitarra, por exemplo, no início não sabemos muito bem como fazer uma nota, qual força empregar, qual o tempo correto. E seu corpo tenta fazer de forma certamente aleatória um palpite de como melhor executar essas funções. Entretanto, com a prática, o seu corpo aprende a corrigir o erro, se tornando cada vez mais perfeito. Isso é uma característica da inteligência chamada plasticidade. Assim, ensinamos a inteligência artificial simplesmente dando um banco de dados com muita informação de um determinado assunto para que a máquina aprenda de certa forma sozinho. Se quisermos, por exemplo, criar um sistema que identifique fotos de gatos, basta alimentar o sistema com diversas fotos, algumas com gato, outras sem. No início, o sistema chutará quais possuem e quais não possuem. Entretanto, assim como nós, com o tempo aprenderá a identificar onde possui realmente um gato. No final, não sabemos exatamente como esse processo ocorre. Entretanto, sabemos que ele funciona. Esse processo de aprendizagem levou a inteligência artificial a um patamar que nunca antes achamos possível. Enquanto tudo começou apenas como músculos mecânicos, hoje temos máquinas capazes de jogar jogos como xadrez, dama, jogos eletrônicos muito melhor do que mestres nesses jogos, até mesmo inteligências que imitam o papel de médicos, sendo inclusive novamente melhores do que o papel desempenhado por humanos. Até mesmo a característica cultural, a característica criativa dos humanos consegue ser imitado por inteligência artificial se informações suficientes forem dadas para esse sistema se basear. Essa música, por exemplo, que você está escutando, foi composto 100% por uma máquina chamada Emily Howell. Eu sou a Juliana e hoje vocês vão aprender comigo a importância dos sulcos e giros do cérebro. Isso tem a ver com memória, isso tem a ver com raciocínio e como que isso evoluiu até chegar aos computadores, ao que vocês têm hoje em casa. No cérebro humano nós temos a presença dos sulcos e giros. Os sulcos são importantes para poder delimitar as partes do cérebro e os giros para poder aumentar o tamanho do córtex humano.
Semelhante ao cérebro humano, o computador tem várias peças que simulam a parte de aprendizado e memória. No computador, nós temos a presença do HD. O HD é um tipo de memória do computador que armazena arquivos. A placa-mãe faz todas as interações de todos os componentes do computador. Hoje, os computadores já evoluíram muito e apresentam o sistema SSD, que é uma unidade de armazenamento que evoluiu, é a evolução de um HD. Essa memória ela é mais estável, ela é mais rápida, ela é mais veloz e ela é armazenada até terabyte. Temos várias partes formando o cérebro. Cada uma dessas partes é responsável por um comando. Lóbulo temporal, que percebe e reconhece os estímulos auditivos vinculados à memória e à emoção. Tudo aquilo que você lembra lá da infância fica guardado nessa memória. Diferente de um computador, a capacidade de memória do ser humano, quando você desliga o computador, se não está na memória adequada, se não está gravado na memória ROM, você vai perder. Mas o nosso cérebro não, você dorme, acorda e suas lembranças ficam ali guardadas.